Olá pessoal, nessa série de vídeos eu divido com você todos os detalhes que você precisa saber para fazer a prova do bar nos Estados Unidos e poder exercer a advocacia aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre todos os detalhes da estrutura da prova do bar. Para você que não sabe, que é novo no canal, a prova do bar é a prova para que você seja licenciado para exercer a advocacia aqui nos Estados Unidos. É o que a gente pode comparar com a OAB do Brasil. Tá joia? Então, nesse vídeo específico, vamos falar sobre a estrutura da prova, o que é que você vai encontrar, quantas provas são, então vamos para os detalhes, tá bom? O bar aqui nos Estados Unidos, ela é composta de várias provas. Existem duas etapas separadas que você vai se submeter a exames. E o que é isso, né? Quando eu quero explicar essa parte, eu costumo fazer a analogia com a prova da OAB do Brasil. Na OAB, você tem a primeira fase, você vai fazer aquelas provas de múltipla escolha e vai fazer a segunda fase, que é a sua prova dissertiva. Tá joia? Agora vamos nos situar como é que funciona aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem a prova principal, né, que é chamada Bar Exam, que são 2 dias de prova hoje em dia. No passado, na Califórnia, já foram 3 dias de prova. Hoje em dia são 2 dias de prova. O primeiro dia de prova, ele é composto da parte subjetiva, chamado MII. Você sempre vai escutar esse termo quando você for buscar informações sobre a prova do bar, você vai ver que ela se compõe de várias partes. A primeira delas, o primeiro dia, é o MII. E o que é o MII? O MII é o primeiro dia de prova que contém 6 ou 5 questões jurídicas que é dado para o candidato discorrer sobre aquele assunto. Aqui nos Estados Unidos, para se preparar para essa prova do MI, você precisa estudar 13 matérias. Todos os estados vão lhe cobrar 7 matérias federais para que você estude, tá? E mais 6 ou 5 matérias estaduais também, para que você estude e se prepare para essa porção da prova que é o MI, que é a parte subjetiva. Qualquer dessas matérias pode ser objeto de questionamento nessas questões, nessas 6 ou 5 questões subjetivas que vai ser dada para você responder. O que é que difere nessa parte subjetiva aqui, quando a gente fala de Estados Unidos, dessa prova subjetiva, quando a gente compara com o Brasil novamente? Aí a gente escolhe uma matéria. Lá no Brasil a gente escolhe a parte subjetiva que você quer fazer. Aqui nos Estados Unidos não. Né? A gente não escolhe e pode ser qualquer das 13 matérias que é dado para o estudante se preparar. Então, nesse dia, você vai descobrir quais são as 6 questões ou 5 questões que você vai ter que desenvolver o seu raciocínio jurídico. Mais uma diferença é que não é uma peça que você tem que fazer como a gente faz no Brasil. O que acontece? Aqui a gente é dado uma questão, né? Um problema jurídico em que você vai ter que fazer ela, né? Desenvolvê-la no formato que a Law School aqui ensina, que é o IREC. IREC, né? A primeira letra dessa palavra, IREC, é o I, né? O I. O I serve de issue. O que é o issue? Qual é o problema da questão. Então, em toda questão dessa vão ter vários issues. E você vai ter que identificar. Esse é o seu primeiro teste nessa prova subjetiva. Depois tem o R, que é o R. O R é the rule. Então, você vai ter que fazer. Em toda questão dessa, vai ter que identificar o issue, botar qual é a rule, tá? Que você vai ter que memorizar durante os seus estudos. Você vai ter que botar o issue, o rule, a regra. Vai ter que fazer a análise, a IREC, o A, né, o A. Vai ser a análise que você vai fazer, seu pensamento jurídico. Como é que o problema, aplicando a regra, como é que você vai fazer a análise e a conclusão. Em toda questão dessa, em cada questão dessa subjetiva que a gente vai encontrar na prova do bar, você vai ter que aplicar, né, essa estrutura, que é a estrutura do IREC, que você aprende aqui na Law School ou que você pode aprender se preparando para a prova do bar, tá joia? Então, assim, a diferença você não vai fazer um modelo de uma peça, como a gente faz no Brasil. A gente vai desenvolver um raciocínio jurídico daqui, né? Vai identificar qual é o problema da questão, aplicar a regra, fazer análise e concluir. Em cada questão dessa, talvez tenham 5 issues, então vai depender muito do problema que você está enfrentando ali para resolver na sua questão subjetiva. Você não estuda para uma matéria que você elegeu para fazer a sua parte subjetiva. Não. Aqui a gente vai estudar as 13 matérias e vai encontrar na prova, eventualmente, 6 que você
achava que podia cair ou não. Independente disso, você vai ter que estudar todas as matérias para fazer essas 6 questões ou 5 questões, dependendo do estado que você sentar. Então a primeira parte é essa, é o M e I. Isso é a parte subjetiva que a gente vai encontrar aqui na prova do BAL. Tá? Agora vamos partir para a parte objetiva, tá? A parte objetiva você vai ter 200 questões. O NCBI, que é a banca que faz essas questões, ela prepara 200 questões. Então a prova se compõe da parte subjetiva, como eu lhe falei, o MI, e a parte objetiva, que é o MBI, tá? O MBI tem 200 questões, 100 questões pela manhã, normalmente a gente faz, e 100 à tarde, né? Você tem um bloco de 3 horas e mais 3 horas para responder esse set de questões para você. E o que é que cai no MBI? MBI vai cair só matéria federal. Então, em qualquer estado que você for escolher para fazer a sua prova do BAR, você vai ter as mesmas matérias a estudar. Então, vamos supor que você ainda não sabe qual é o BAR que você vai fazer. Então, você pode começar a estudar pela matéria federal. Por quê? Porque é comum a qualquer estado que você for prestar a prova do BAR. Essas questões objetivas, elas são elaboradas pelo NCBI e ela distribui para todos os estados. O que acontece é que na parte subjetiva, alguns estados, eles desenvolvem a própria questão, como é o caso da Califórnia. Tá? A Califórnia, ela não usa as questões do NCBI para a parte subjetiva, o que difere um pouquinho dos outros estados, tá joia? E outro fator é que cada estado também vai ter a sua regra, a sua lei estadual. Então, onde é que cai a parte estadual? Normalmente na parte subjetiva, misturado com questões federais também. Então, vamos lá, recapitulando. A primeira parte da prova, você vai ter o MBI e o MII, tá? Então, eu já falei sobre a parte objetiva e a parte subjetiva. Outra parte que compõe a parte subjetiva, que compõe a parte do MII, é o MPT, né? E o que é o MPT? É o Performance Test. Performance Test, eu diria que é uma prova que é um universo fechado, um universo jurídico fechado de questão para que o estudante ele consiga desenvolver o raciocínio like um attorney, né? Que, como dizem, que é mais um raciocínio jurídico de um advogado. Como um advogado, ele se comportaria diante de uma questão, né? Então, vamos supor o seguinte, nessa parte MPT, o BAR, ele vai lhe dar um problema, vai lhe dar um memorando, normalmente, por exemplo, de um chefe seu, você é um aplicante, então você vai receber um task de um superior, tá? De um advogado superior, dizendo, olha, a gente tá com esse problema, ache a solução no formato de um memorando, ache a solução no formato de um brief, que seria tipo uma petição para a corte, explicando. Então, nessa parte do MPT, você não precisa ter um entendimento de qualquer parte de matérias específicas, você não precisa. Por quê? Porque lá vai ter esse task e vai ter, junto dela, um conjunto de documentos. Vai vir julgamentos, né, da corte, vão vir decisões judiciais, vão vir regras, vão vir, às vezes, transcript de cliente e o supervisor. Então, você vai receber, né, esse bloco de questões, esse bloco de material para você desenvolver o que o seu superior está lhe pedindo para você desenvolver. Então, esse é uma parte atrelada ao dia da parte subjetiva da prova. Então, você vai ter o MII e o MPT no primeiro dia, que é a parte da prova subjetiva. E no dia da parte objetiva é o MII, como eu falei, que são as 200 questões. Tá joia? Então, assim, isso é o BAR Exam, é o dia principal da prova, tá? Que você passando, você já tá muito próximo a receber sua licença. E por que eu digo muito próximo? Porque existe a prova de Moral Character. A maioria dos estados, ela vai lhe submeter a esse filtro, né? Ver antecedente criminal, contactar pessoas que você conhece, fazer esse seu check round, o background, né? Check. Então, isso também compõe, né, uma das etapas de você se tornar um advogado licenciado aqui nos Estados Unidos. Então, tem a prova do Moral Character, tem esse dia dos exames mesmo prático, nesses 2 dias do MI, MPT e MII. E fora isso, paralelo a isso, existe o MPRE. MPRE é outra prova objetiva que você pode fazer antes ou depois, tá? Agora, ela tem validade. Na maioria dos estados, ela vale 2 anos ou 3 anos. Tem que verificar onde você está prestando. Para ver se essa prova que você prestou, você faz essa prova, né? O NCBI, novamente, é quem faz. E você escolhe qual é o estado que você quer mandar o seu score, a sua nota. E o que é o MPR, Lívia?
O MPI é a prova de ética. É uma prova de ética que você faz 100 questões e você vai ter um score. Não existe uma nota que você passa ou não passa. Qual é a diferença? Você vai ter um score lá, digamos que você tirou 85 nessa prova. Cada estado vai dizer qual é a sua nota de corte. Então, se você tem 85, com 85 você pode transferir esse MPI para o estado que você for prestar a prova do bar, né? Se ela atingir aquela nota. Então, MPI é uma prova à parte, que você faz de ética, que você também estuda para isso, tá? Muito. Estuda para essa prova MPI, que normalmente aqui nos Estados Unidos é costume os estudantes fazerem no final da faculdade, né? Terminou a faculdade ou um pouquinho antes já presta o MPI, né? Que é uma prova relativamente mais simples, mas de toda forma exige o estudo do candidato. Eles estudam o MPI para poder se preparar para a prova do Bar Exam, que são esse outro universo de subjects, de matérias que você tem que se preparar. Então, assim, essa é a estrutura que eu estou lhe apresentando aqui, uma estrutura básica de como é que funciona. Existem os 2 dias da prova, realmente que precisa do seu conhecimento jurídico. Existe essa outra prova que é o MPI, que também é um conhecimento jurídico, mas de questão específica de ética, que você tem que estudar para essa prova. E existe a prova Moral Character, que é outra prova que não é uma prova em si, mas é uma série de documentos que você tem que enviar para o bar para que seja feita toda essa investigação da sua vida, para que você prove que você é uma pessoa de bom caráter, né? Então essa mais ou menos é a estrutura, tá joia? E assim, o que é que disso tudo aqui você pode tirar para hoje em dia começar a ter um entendimento melhor? Ou aqui é a dica que eu deixo. Tá? O MPI, né, de novo, essa prova é um pouco mais simples. Por quê? Porque ela só envolve uma matéria. Então, se você hoje tem uma curiosidade de tentar ver como é que funciona isso na prática, como é que você pode se preparar para o MPI daí, se esse é o caso, se você quer ver como é que é essa linguagem, como é que é tudo isso, eu vou deixar um link aqui na descrição da bio, tá? Que aqui nos Estados Unidos existem, aí como no Brasil, aqueles cursos preparatórios para a OAB. Então aqui existem esses cursos preparatórios e tem 2 muito grandes, que um se chama Barbary e o outro Kaplan, tá? Esses 2 cursos, que são esses grandes cursos, eles fornecem de forma gratuita um curso de preparação para o MPI. Por quê? Porque eles querem que você entenda como é que eles funcionam para que você compre o outro pacote, que aí sim tem as outras matérias para a prova. Então, se você hoje tem curiosidade de ver como é que funciona, como é o sistema jurídico, como é essa matéria na prática, eu vou deixar o link desses 2 cursos, tá? E você vai na parte do MPI. E normalmente você faz um cadastro, não paga nada, e você tem essas aulas. Você vai ter vários cursozinhos, aulinhas separadas sobre o MPI, que é a prova do Professional Responsibility, tá? É uma matéria que normalmente você vai pagar como exigência em alguns estados, tá? Que é Professional Responsibility, é uma prova de ética. Então, novamente, para quem tem curiosidade como essas aulas aqui, o inglês jurídico, enfim, eu vou deixar o link aqui, você acessa, você vai atrás do MPRE, tá? E consegue se cadastrar para ver essas aulas. Eu acho que é um bom começo para você fazer uma imersão aí no mundo jurídico americano, se esse é o seu desejo. Então hoje é a dica que eu deixo por aqui, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários para que eu possa responder vocês e poder elaborar mais vídeos. Se você gostou, né, por favor, dê um like aqui nesse vídeo, compartilhe, para que eu saiba que você tá querendo entender um pouquinho mais dessa jornada que é se preparar, sentar para o bar, e eu tô aqui para tirar mais dúvidas caso vocês queiram. Foi um prazer e até a próxima!